mas vamos em frente. Nós vamos aqui então para a nossa revista espírita. Nós já entramos no mês de setembro de 1860 e nós vamos então dar continuidade no estudo dos boletins da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Esse aqui é o nosso segundo encontro nos estudos dos boletins. Nós vimos no nosso encontro passado, no dia 27 de julho, o primeiro boletim de uma sessão geral, trazendo para nós aqui, né, textos interessantes de teorias, conceitos, né, que vão aqui debatendo com Kardec, também junto com a própria comunidade, né, que sempre acompanha a sociedade. Nós vamos aqui então para sexta-feira, dia 3 de agosto de 1860, uma sessão particular, portanto sem o público externo. Reunião da comissão, leitura da ata e dos trabalhos da sessão do dia 27 de julho, leitura de uma carta do Sr. Darcol, através da qual propõe à sociedade fazer uma subscrição para os cristãos da Síria. Fundamenta a proposta nos princípios de humanidade, de caridade e de tolerância que são a própria essência do Espiritismo e devem guiar a sociedade. Bom, então nós vimos aqui, logo nesse início, uma proposta trazida por um membro da sociedade para que faça ali tenha uma participação humanitária junto com uma comunidade da Síria. Interessante a gente ver isso porque também nós vamos encontrar nas nossas instituições de hoje, nas casas espíritas, muitas vezes a intenção de fazer ali, né, uma participação com outras entidades ou determinadas causas, né? E aqui a gente vai perceber a resposta de Kardec, a resposta aqui na casa da revista, né? Diz assim: examinando a proposta e fazendo justiça às boas intenções do Sr. D, que é o Sr. Darcol, que nós vimos aqui, a comissão pensa que a sociedade deve abster-se de qualquer manifestação estranha ao objetivo de seus estudos e que deve deixar cada membro livre para agir individualmente. A sociedade não enxerga nessa atitude nada que possa ser visto com maus olhos, muito pelo contrário. Mas, considerando-se a ausência da maior parte dos sócios, em razão da temporada, adia o exame da proposta para a volta. Por sugestão do comitê, a sociedade resolve tirar férias no mês de setembro. Então, o que nós vamos ver aqui, bom dia, abraço, é que, nesse caso, Kardec disse que cada membro tem liberdade para escrever, para poder emitir uma opinião, para poder se comunicar, mas a sociedade em si, como instituição, ela não deve se envolver com essa causa, porque o propósito da sociedade é exatamente o estudo da doutrina espírita. É como se nós pegássemos um centro espírita hoje e se manifestasse por uma causa, por exemplo, em defesa da comunidade LGBT, em defesa, por exemplo, de uma causa ecológica, de uma causa de racismo. Então a gente percebe que o centro espírita, como um posto de aprendizado e prestação de serviço da doutrina espírita, reconhece a nobreza dessas causas, mas não cabe à instituição que tem, inclusive, né, quando a gente pega uma instituição bem organizada, ela tem no seu estatuto social quais são ali os limites de atuação dela, que é, nesse caso, a divulgação, o estudo, a prestação de serviço, nesse caso, dentro dos limites da doutrina espírita. E aqui a gente vê exatamente o que aconteceu com a sociedade. Fizeram uma proposta para que a sociedade se manifestasse em prol dos cristãos na Síria, que provavelmente, como acontece na atualidade, muitas vezes sofre perseguição, né, de outras religiões, mas especialmente do caso do islamismo, em que existe aquela rixa ideológica, né, entre as duas religiões, e os cristãos, nesse caso, acabam compondo a minoria. Então ele pensou que a sociedade deveria emitir uma opinião.
E aí então percebe-se que não deve se manifestar. Agora, cada um dos membros pode ali colocar a sua opinião à vontade. Então isso é bem importante porque nós vamos perceber que no contexto atual nós vamos encontrar a mesma coisa. As sociedades também ali, as instituições sociais, muitas vezes voltadas para determinados propósitos, reconhecendo uma determinada causa nobre, mas devendo se abster pelo propósito que ela tem. Né? De fato, né, Brás? Tanto naquela época como na atualidade também, né? Para quem participa de casas espíritas, como dirigentes de casas espíritas, muitas vezes se depara com situação assim. E aí então, dentro do estatuto está ali, essa instituição tem por objetivo isso, isso, isso. E ela deve cumprir exatamente isso sem fugir, porque do contrário acaba virando ali, né, uma instituição que perde o foco do seu objetivo. Então vimos aqui a sociedade sendo testada exatamente nesse propósito maior, que é a divulgação ali e os trabalhos dentro dos limites da doutrina espírita. Mais uma vez, embora reconheça a importância da causa. Né? Dizem que ele já reencarnou para tentar consertar, mas foi perseguido e morto. Né? Quem, Brás? Você fala do Maomé? Provavelmente, né? Reencarnou e teve seu trabalho, né? Comunicações diversas. Carta do Dr. Morreri. Né? O Dr. Morreri, a gente lembra, é aquele médico, né, que tinha ali aquela jovem que era médium e ele estava fazendo ali, né, o acompanhamento dos trabalhos de mediunidade curativa que ela tinha com tanta ostensividade. Então, na verdade, ali é quase que uma prestação de contas, digamos assim, que ele ia sempre... Prestação de contas não, né? Uma atualização de Kardec com relação ao desenvolvimento do trabalho. Segunda carta do Sr. Ildermul, membro da sociedade, falando da boa aceitação das ideias espíritas encontrada entre gente da classe rural. A propósito, cita um opúsculo alemão intitulado Não há mais segredos sobre a eternidade e que se propõe a enviar à sociedade. Aqui é interessante também a gente ver de que forma que os membros da sociedade participavam, cada um no seu país. E eles então participavam por correspondência. Olha só, você era membro da sociedade e você se correspondia por carta. Hoje nós estamos aqui vendo instituições, né? Nós, por exemplo, do Espiritismo.net, nós trabalhamos numa instituição, em cada um no seu canto, cada um ali, né, no seu estado, na sua cidade, no seu país. Então, enquanto naquela época acontecia dessa forma, né, através de correspondências, hoje nós utilizamos isso através do ambiente virtual. Então, bacana isso, né? Continuando aqui para nós, né? Então, para nós que somos membros, né, galerinha aí da família Spinetti, estamos aí também nessa mesma situação. E continuando, bom, se a gente fala, né, da participação dos espíritos nas instituições também que são de planos diferentes, o que diríamos, né, de geografias diferentes. Né? Terceira, né, carta do Dr. Grand-Bologne, que é aquele cônsul que foi para Cuba, né, a gente lembra, sobre as manifestações físicas como meio de convicção. Pensa ele que seria erro considerar todos os espíritos batedores como pertencente a uma ordem inferior, já que ele mesmo obteve, através de batidas, comunicações de ordem bastante elevada. Né? Então ele começa dizendo que essas batidas, né, a comunicação dos espíritos através dos fenômenos de efeitos físicos também entram ali, junto com os efeitos físicos, efeitos intelectuais. Então são as batidas que trazem comunicação, por exemplo. E aí, nesse caso, ele argumenta que os espíritos batedores não são necessariamente espíritos inferiores. Porque, inclusive, Kardec mesmo, né, falava sobre isso, falou sobre isso na Revista Espírita, e também lá no livro Obras Póstumas, nas comunicações, nas cartas de Kardec, né, e nos pensamentos dele, que foram publicados naquele livro,
falando que são espíritos de ordem inferior. E aí, quando a gente fala sobre ordem inferior, a primeira ideia que aparece para nós são espíritos obsessores, espíritos perturbados, espíritos sofredores. Então, essa palavra inferior e superior para nós traz uma imagem bastante distorcida dessa realidade. Nós somos, por exemplo, os espíritos inferiores, desde que estabeleçamos uma referência de quem é superior e quem é inferior. Nós somos inferiores com relação aos nossos espíritos que são mentores, espíritos que são orientadores de trabalhos, mas ao mesmo tempo podemos ser superiores se comparados com espíritos que estão ali, né, numa condição pior do que a nossa. Então, quando falam em espíritos de ordem inferior, a primeira imagem que a gente tem, então, desses espíritos nessa condição tão desequilibrada, ela deve ser apagada. Porque, na verdade, são espíritos que estão ligados muito mais aos fluidos relacionados com o mundo material e, portanto, têm uma facilidade maior de utilizar esses fluidos do que os espíritos de uma ordem superior que precisariam, né, fazer esse trabalho de envolvimento com esses fluidos, com essa densidade ainda tão pesada, digamos assim, para provocar esses fenômenos. Mas não querem dizer que esses espíritos de ordem inferior, eles estejam ali trabalhando sozinhos. Nós temos ali, por exemplo, eles que são os mensageiros, ou que são os porta-vozes, e na verdade quem transmite a informação são espíritos elevados. Então é um trabalho feito em conjunto, cada um ali atuando dentro do seu meio, do seu habitat natural, digamos assim. Então, quando eu falo espíritos de ordem superior, espíritos de ordem inferior, tiremos essa ideia de superioridade e inferioridade desse modo comum que nós geralmente utilizamos, né? O Braz lembrou no livro dos Espíritos, diz que os superiores têm de utilizar o trabalho dos inferiores para certos trabalhos, né? Pois é, Braz, então a gente lembra sempre disso, né? Quem são esses inferiores? Então, por exemplo, André Luiz poderia ser colocado como espírito inferior, já que mentores determinam a ele determinadas tarefas para que ele possa, né, ajudar aqui nós encarnados. Então ele pode ser considerado um inferior se comparado com o seu orientador, né? Mas muito bem, continuando esse debate. O senhor Grambolon coloca então que, né, ele acha que não é correta fazer essa afirmação porque ele mesmo já obteve, através de batidas, comunicações de ordem bastante elevada. O senhor Allan Kardec responde que a tiptologia é um meio de comunicação como qualquer outro, do qual podem servir-se os mais elevados espíritos, quando não dispõem de outro meio, de outro mais rápido. Então a gente vai lembrar dois nomes que são bastante importantes de lembrar, são a tiptologia e a sematologia. São dois termos que Kardec utilizou lá no Livro dos Médiuns para trazer para nós um esclarecimento. A tiptologia é a comunicação, é a formação de palavras através de batidas. Começou, por exemplo, com uma batida valendo sim, duas batidas valendo não. Isso é uma tiptologia. Ou então o alfabeto, que depois começou a se desenvolver, embora ele fosse bastante trabalhoso, né? Se você vai escrever, por exemplo, uma palavra em que você usa as últimas letras do alfabeto, você tem que contar letra por letra e batida por batida para não errar. Mas, de qualquer forma, a tiptologia, então, o código Morse que nós conhecemos hoje, ele é, por exemplo, tiptologia, porque ele vem através de toques elétricos dando sinais para determinados caracteres. Já a sematologia são barulhos e ruídos e pancadas. Quando esses barulhos, batidas e pancadas se transformam em palavras ou sinais inteligíveis, essa sematologia passa a ser também uma tiptologia. Então, vemos ali a diferença, que a tiptologia é a comunicação propriamente dita com condições, né, de serem interpretadas. Já no caso da sematologia, são apenas barulhos que representam ali manifestações físicas. Então, se a gente ouve, como nós já lemos aqui, raspadas de unhas na parede, por exemplo, numa parede de madeira, e aí então você pergunta para o espírito, você está aí? Ele responde com um arranhão. Você consegue falar de uma forma mais clara? Ele dá 2 arranhões.
essa sematologia, que era apenas o arranhão, se transforma em tipologia porque ele começa a responder questões. Então é nesse debate que Kardec vai colocar que a tipologia ela é um meio de comunicação como qualquer outro. Tanto que ele começou, as primeiras comunicações começaram com a tipologia, que eram as mesas girantes, né, que primeiro começavam a se movimentar. Ali apenas sematologia. Depois veio aquele efeito basculante, que é quando uma mesa fica apoiada num pé e batendo no outro. Isso, então, quando os espíritos começaram a se comunicar através dessas batidas, aquela sematologia virou tipologia, as comunicações começaram a acontecer, os espíritos começaram a se manifestar com maior intensidade, despertando a atenção dos encarnados, e Kardec foi um desses, que teve a atenção despertada, e a partir dali, então, da tipologia, desse caso, começou então a vir ali a comunicação através daquela cesta de bico, que era um efeito físico, que era ali um efeito que trazia a escrita como comunicação. E daquela cesta de bico depois passou então a psicografia como nós conhecemos hoje, e depois a própria psicofonia também. Mas nós temos, no caso das tábuas Ouija, que geralmente a gente conhece dos filmes de terror, onde tem ali, né, aquele marcador que vai colocando ali letras do alfabeto para poder se comunicar, é um efeito físico, trazendo, nesse caso, né, a comunicação através das letras já escritas. Então é bem interessante a gente ver como se comunica. E Kardec colocou então que a tipologia não é um tipo de fenômeno utilizado por espíritos inferiores. Ele é um meio de comunicação que pode ser utilizado de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Mas ele continua. Nem todos os espíritos que se comunicam por batidas são espíritos batedores. E a maioria deles repudia tal qualificação que só convém àqueles que chamamos de batedores profissionais. Aqui, né, em destaque que Kardec coloca. Repugna ao bom senso acreditar que espíritos superiores venham passar o tempo divertindo numa reunião com demonstrações de habilidades. Então esses batedores profissionais são aqueles espíritos que participam dessas reuniões, participando ali das brincadeiras, né, que os encarnados fazem. No caso das mesas girantes que aconteciam nos cafés parisienses, por exemplo, eram esses espíritos profissionais, que estavam, batedores profissionais, entre aspas, né, que Kardec coloca, que estavam ali presentes. Agora, repugna o bom senso, como Kardec coloca, que numa reunião dessa, onde a diversão e a futilidade são ali valores que permeiam aquela reunião, que um espírito superior se manifeste ali. Salvo ali raríssimas exceções, né? Porque embora a reunião possa ter essa qualidade de diversão, um espírito superior, um espírito esclarecido, participe dessa reunião com um objetivo específico de atingir tal pessoa com o seu esclarecimento. Mas aí a gente fala de exceções, não de regra. Mas ele continua aqui também. Quanto às manifestações físicas propriamente ditas, jamais contestou sua utilidade, mas persiste na opinião de que, por si sós, são impotentes para levar à convicção. Aqui, inclusive, no próprio Livro dos Médiuns, os espíritos falam sobre isso, de imaginar que esses fenômenos físicos, por mais intensos que eles sejam, somente isso seria o suficiente para convencer as pessoas de que o mundo espiritual existe de fato. Ainda mais, diz ele, quanto mais extraordinários os fatos, mais excitam a incredulidade. O que é necessário, antes de tudo, é compreender o princípio dos fenômenos. Para aquele que o conhece, eles nada têm de sobrenatural e vêm apoiar a teoria. Inclusive, no primeiro artigo que nós vamos estudar, aqui já do mês de setembro, depois dos boletins, fala sobre o maravilhoso e o sobrenatural, um artigo bem interessante. O senhor de Grand-Bologne diz que a carta que acabam de ler é um pouco antiga e que, depois, suas ideias se modificaram sensivelmente.
ele partilha inteiramente a opinião do Sr. Allan Kardec, tendo-lhe a experiência demonstrado quanto é útil compreender o princípio antes de ver. Assim, não admite em sua casa senão as pessoas que já se deram conta da teoria, evitando desse modo uma porção de questões ociosas e objeções. Reconhecer ter feito mais prosélitos por esse sistema, reconhece ter feito mais prosélitos por esse sistema do que pela exibição de fatos que não são compreendidos. Aqui a gente vai então ao encontro da realidade que nós temos hoje, quando a gente vê que a grande maioria daqueles que participam das atividades de um centro espírita é formada por pessoas que, claro, que são motivadas por uma causa, né, como a gente já estudou, aqueles que se aproximam da doutrina espírita pela dor da perda, pela dor de uma doença, pela dor de uma situação adversa que esteja vivenciando, mas que depois, dentro do centro espírita, participando dos estudos, participando de palestras, ele começa a se envolver com a doutrina e, consequentemente, também com as atividades da instituição. Então a gente vê que essas pessoas não se aproximaram pelo fato de estarem ali assistindo a uma exibição pública de fenômenos físicos, de fantasmas aparecendo, objetos se movimentando. As pessoas vão através do estudo, através do aspecto consolador e do esclarecimento que a doutrina espírita proporciona, embora tenham se aproximado da instituição por essa causa que eu comentei, né? Vem principalmente pela dor e não pelo amor. Então, essa aqui é a ideia que Kardec apresenta para nós, né? Todos nós, né? Estudos. Primeiro, evocação de James Coyle, alienado, morto com 106 anos no Hospital St. Patrick, em Dublin, onde se encontrava desde o ano de 1802. A evocação oferece um interessante assunto para estudo sobre o estado do espírito na alienação mental. Então aqui interessante também, mais uma vez, conforme a gente conversou, várias vezes, né, Kardec ficava sempre atento às publicações que saíam nos jornais, em revistas, né, que eram publicadas, e sempre que aparecia um fato curioso, Kardec então trabalhava pela evocação para obter um maior esclarecimento, para ampliar a área de conhecimento da doutrina espírita. Nesse caso, alguém na Irlanda do Norte, uma pessoa de 106 anos de idade, desencarnada na condição de alienado mental, foi evocado para saber exatamente quais eram as suas ideias, porque sendo alienado mental, ou seja, apresentando uma limitação intelectual que pode ser considerada como grave, não necessariamente severa, mas grave, e vivendo com 106 anos de idade, quantas e quantas experiências um espírito como esse poderia transmitir? Em termos de percepção, agora como espírito, e não como encarnado, limitado, né, às condições do seu corpo físico. Então foi feita a evocação aqui, não sei se Kardec, mais para frente, publica para nós essa carta, né? A vizinha da Laura tem 106 anos, mas é esclarecida ou apresenta já alguma debilidade intelectual? Porque com 106 anos, né, tem que estar ali firme e forte. Bom, vamos lá, né? Bom, segundo, apelo sem evocação especial aos espíritos que reclamam assistência. Nesse caso, então, né, o Kardec não fez uma evocação específica para alguém, para algum espírito se manifestar, desses espíritos que pediam, então, ajuda por alguma situação de sofrimento em que se encontravam. Então foi feito ali, né, quem estiver ali precisando, quem estiver presente, se comunique, aquela coisa toda, né? 2 se manifestaram espontaneamente. A Grande François e o espírito de Castaneu d'Arry, agradecendo aos que oraram por eles. 105 lúcida, bacana, né? A Mãe da Glória, 105 também, né, André? Então aqui a gente tem, pessoal, 2 espíritos, né? A Grande Françoise, ou a Grande François, que nós estudamos sobre ela,
é aquela senhora que recebeu esse nome de Grande François quando nós estudamos sobre os convulsionários, né, de Saint-Médard, que era aquele grupo de fanáticos, digamos assim, que ficava junto com no túmulo ali daquele espírito que era tinha sido um religioso, e aí então eles faziam aqueles fenômenos bizarros, né, como nós já acompanhamos, né, de faquirismo, daquelas situações malucas, né? E a Grande Françoise foi aquela senhora, então, que era considerada entre eles uma pessoa de destaque. Ela era uma pessoa que despertava a curiosidade e a atenção daqueles participantes daquele grupo. E aí, então, depois da evocação dela, ela veio e trouxe ali um grande esclarecimento, né, que ela tinha já uma visão diferente, dizendo que ela preferia não se identificar para evitar qualquer constrangimento com a família, porque ela se arrependia de ter se comportado daquela forma, de ter abraçado aquela crença daquela forma. Então a Grande François é a primeira. E o espírito de Castanheira-Darry, que nós já estudamos e que já falei tantas vezes sobre ele era então, aqui no Livro dos Espíritos, ele se apresenta naquele artigo chamado A História de um Danado, que era aquele espírito que deu uma bufetada no homem que estava alugando a casa, em que ele existia, em que ele vivia, né, já 200 anos, né, porque ele tinha cometido um assassinato, um duplo assassinato da sua própria esposa e do seu irmão, acreditando que a esposa e o irmão tinham um relacionamento ali, um caso, né, extraconjugal, no caso dela. E ele, então, ele era um produtor de salsichas e ele, então, assassinou os dois. E naquelas condições, isso foi em 1600 e alguma coisa, ele, então, o crime, ninguém ficou sabendo o que aconteceu, ele desencarnou e ficou preso, obrigado a ficar naquele local, revivendo o crime que ele cometeu durante esses quase 200 anos. E aí, então, depois desse evento de assombração que aconteceu naquela residência, o dono da casa procurou, então, ali pessoas que pudessem auxiliar na resolução dessa questão fantasmagórica, sobrenatural, chamando o exorcista e tudo mais, e Kardec também foi um dos convidados, né? Então foi feita a evocação desse espírito, ele se manifestou com muita agressividade, rasgando o papel, quebrando o lápis, não conseguindo escrever nada, e depois de algumas evocações ele foi então abrandando um pouco mais o ânimo e começou a se comunicar. E aqui nesse caso, então, um apelo em evocação especial dos espíritos que reclamavam assistência, então a Grande François veio e o espírito de Castanheira-Darry também veio. Lembrando que essa história do espírito de Castanheira-Darry, que é a região, era uma região no sul da França, Castelnau-Darry, então esse mesmo texto, ou melhor, né, esse caso, também foi transcrito lá no livro O Céu e o Inferno, nas entrevistas que nós acompanhamos. Né? Então, os dois aqui se manifestaram agradecendo as orações que foram feitas por eles. Que de fato aconteceu, né? Terceiro, um ditado espontâneo é obtido pelo Sr. D, assinado pela irmã Jane, uma das vítimas dos massacres da Síria. E olha que a relação, então. Essa irmã Jane foi um ditado espontâneo que ela trouxe. Ela era, então, uma freira que viveu na Síria. Naquela relação que o senhor... qual é o nome dele mesmo? Aqui no início... o senhor Darcol, que tinha ali perguntado, né, comentado da sociedade, fazer ali, né, emitir ali a sua opinião como instituição para aquelas pessoas que eram perseguidas na Síria. Então, nesse caso, né, a sociedade, como a gente viu, se absteve porque fugia do seu propósito, né, para se envolver numa causa que estava fora da doutrina espírita, embora fosse uma causa nobre, e dentro da própria sociedade, a irmã Jane, então, se comunicou, sendo uma das vítimas daquele massacre. Os cristãos sempre sendo perseguidos naquela região, como a gente já viu. Né? Muito bem.
Essa então aqui é o boletim do dia 3 de agosto. Bom dia, Maza. Sexta-feira, 10 de agosto, sessão geral. Como é bacana, né, estudar esses boletins, a gente vê o que vai acontecendo na vida daquelas pessoas que viveram na sociedade, quais eram as experiências e as suas realidades. Né? Da mesma forma que seria interessante também estudar os boletins dos centros espíritas na atualidade. Apesar de que não teria tanta graça assim, porque acaba virando uma coisa muito burocrática. Né? Mas sexta-feira, 10 de agosto. Reunião do comitê. Leitura da ata e dos trabalhos da última sessão. O senhor Allan Kardec anuncia que uma senhora, membro da sociedade, lhe confiou 10 francos para uma subscrição em benefício dos cristãos da Síria, ou qualquer outra de caridade a qual julgue por bem aplicá-lo. Aqui mais uma vez envolvendo os cristãos da Síria. Kardec então estava com esse dinheiro, que era um dinheiro valioso, significativo, 10 francos, e aí então, mas aqui Kardec não fala qual o direcionamento que foi dado para esse recurso. Se foi para essas pessoas da Síria, aí nesse caso em nome da sociedade, que era o que eles disseram lá que não fariam, ou qualquer outro tipo de trabalho que a sociedade poderia desenvolver. Não sabemos qual foi o destino, mas registrado aqui em ata. Comunicações diversas. Carta do Sr. Jobá, de Bruxelas, sobre Tilori, do qual foi amigo e que foi evocado a 15 de junho de 1860. Nós estudamos sobre o Sr. Tilori, que era aquele físico que queria inventar aquele motor de gás carbônico, e acabou desencarnando meio que na loucura, pela ideia de que ele foi, pela qual ele foi consumido, num processo de auto-obsessão ali, de monoideia, como a gente estudou. E por sua vez o Sr. Jobá, só para a gente lembrar, ele vai ser mencionado depois da desencarnação dele, lá no livro O Céu e o Inferno novamente, na condição dos espíritos felizes. Porque ele era um trabalhador bastante ativo, que vivia em Bruxelas, na Bélgica, também trabalhando à distância, e ele vai se tornar, mais para frente a gente vai ver, um elemento interessante pelo modo como ele se comportava perante a doutrina espírita. Nós vamos ver mais para frente. Mas, de qualquer forma, depois da desencarnação dele, ele vai ser, então, mencionado lá na entrevista dele, depois da desencarnação, vai ser mencionado no livro Céu e Inferno, o que vai ser curioso também, porque ele vai ser evocado não apenas pela sua condição moral, mas ele vai ser evocado pelo conhecimento doutrinário que ele possuía. E, portanto, ele poderia trazer informações valiosas sobre o processo de desencarnação, sobre as sensações, as percepções, a perturbação e tudo mais. Então ele poderia falar com mais profundidade, com uma visão mais técnica, assim como o senhor Sanson, que também era um membro valioso da sociedade. Depois da desencarnação ele foi evocado, e a gente lembra que também consta lá no livro Céu e Inferno, nos Espíritos Felizes, que ele vai se comunicar 8 horas após a desencarnação dele, estando presente espiritualmente no próprio velório, embora amparado. Então, são 2 espíritos assim que trazem uma visão bastante interessante. E no caso para nós aqui dos tempos mais contemporâneos, seria a mesma coisa que a comunicação do irmão Jacó, Frederico Figner, que ele era também, havia sido ali dirigente de instituição e tudo mais, e na comunicação do livro Irmão Jacó, no livro Voltei, ele trouxe então essa mesma percepção que esses outros espíritos que nós estamos estudando. Bem interessante mesmo. Muito bem, continuando então. Nesse caso aqui, nessa carta do Sr. Jobá sobre Tilori, dá interessantes detalhes sobre a sua descoberta, sua vida e seus hábitos. Lembrando que o Tilori foi o inventor do gelo seco. Então que ele solidificou o gás carbônico, o dióxido de carbono. O monóxido de carbono. Não, o dióxido de carbono, que é o CO2. Então ele teve essa descoberta e o nome dele ficou marcado por isso. Isso, dióxido.
Então, dá interessantes detalhes sobre sua descoberta, sua vida e seus hábitos, retificando várias asserções contidas na nota publicada a seu respeito no jornal Patrie. Entre outras particularidades, conta como a audição lhe foi restabelecida pelo magnetismo. Então, aqui publicado adiante, então, a audição pelo magnetismo, ou seja, através do passe. Então, veremos mais para frente um artigo relacionado com esse caso. Segunda comunicação. O Sr. B, ouvinte estrangeiro, narra diversos casos de manifestações físicas espontâneas ocorridas com um de seus amigos. Não podendo este comparecer à sessão, o próprio Sr. B relatará os fatos com mais detalhes posteriormente. Então, aguardaremos, né? Bem-vinda, Angelina. Aguardaremos, então, esse relato que ele vai trazer para nós. Seção aqui, estudos. Primeiro, perguntas diversas e problemas morais dirigidos a São Luís a respeito da morte de Jean Liserolles, condenado no lugar do filho em 1793, devotando-se a ele para salvar-lhe a vida. Então aqui um caso também interessante. Um pai, então, que assumiu o crime cometido pelo filho, e aí, então, depois, isso no final do século XVIII, feita aqui, então, algumas situações, né, como foi colocado, perguntas diversas e problemas morais. Então a gente vê que esses problemas morais é perguntar quais são as consequências, se o espírito agindo dessa forma, de que forma que ele se deparou no plano espiritual, enfim, Kardec fez aqui a entrevista, né? Vamos ver se mais para frente ele faz alguma referência sobre esse estudo. Evocação de Alfred de Marignac, que deu ao Sr. Darcol uma comunicação sobre a penúria assinada por Bossuet. Então aqui a penúria também, então, essa pobreza toda aqui também é um tema interessante de aprendizado. Terceiro estudo, evocação de Bossuet, a esse respeito e várias outras perguntas. Termina por uma dissertação espontânea sobre o perigo das querelas religiosas. Aqui também é somente aprendizado. Quarto, evocação da irmã Jane, vítima dos massacres da Síria, que comparecera espontaneamente na última sessão e havia pedido para ser chamada novamente. Então aqui também outra situação importante, porque ela vai contar para nós, aqui pela experiência que ela vivia, sendo uma religiosa cristã, sendo perseguida e morta por aqueles outros fanáticos religiosos islâmicos da época, então ela poderia contar para nós ali coisas interessantes. Quinto, apelo a um dos espíritos sofredores que reclamam assistência. Um espírito novo se apresenta sob o nome de Fortuné Privat e dá detalhes sobre a sua situação e as penas que sofre. Essa comunicação suscita inúmeras explicações interessantes sobre o estado dos espíritos infelizes. E o sexto, ditado espontâneo sobre o nada da vida, assinado por Sophie Sweetshine, recebido pela senhorita Rouet. Então também aqui apenas registros desses estudos. Sexta-feira, 17 de agosto de 1860. Sessão particular. Reunião da comissão. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 10 de agosto. Por sugestão da comissão, e após a leitura da ata, a sociedade admite como sócio livre o Sr. Jules R., de Bruxelas, domiciliado em Paris. Comunicações diversas. Primeiro, numa carta da Condessa D., de Milão, dirigida ao Sr. Allan Kardec, a gente vê como Kardec era bem relacionado, né? Bem relacionado no sentido de pessoas, primeiro que eram pessoas de grande intelecto, pessoas que também eram participantes, né, de um círculo social destacado
naqueles países da Europa, né? Então, príncipes, condessas e tudo mais, né? Então, títulos nobiliárquicos que ilustravam essas pessoas. Bom dia, Osmar. Numa carta da Condessa D. de Milão, dirigida ao Sr. Allan Kardec, encontra-se a seguinte passagem. Ultimamente, folheando velhas revistas de Paris, encontrei uma historieta de um maravilhoso escritor, Charles Nodier, tendo por título Lídia ou a Ressurreição. Achei-me em plena revista espírita. É uma intuição de O Livro dos Espíritos, embora escrita em 1839. Nodier era um crente? Naquela época já se falava de espiritismo? Se pudesse, gostaria muito de evocá-lo. Era um coração puro e uma alma apaixonada. Evocai-o, por favor, vós que podeis tanto. Se encarnado, sua moral era tão suave e tão atraente, o que não será agora, quando seu espírito se acha completamente desprendido da matéria. Kardec depois responde: há muito tempo a sociedade deseja evocar Charles Nodier. Falo-á na presente sessão. Né? Então, também aqui interessante o que mostra para nós que nós temos aqui, por exemplo, em 1839, só para a gente contextualizar, foi em 1845 que as irmãs Fox começaram então a apresentar aqueles fenômenos, né, tão interessantes, né, de efeitos físicos lá em Hydesville, né, que é considerado na história do espiritismo como um marco. Não que esse fenômeno esteja relacionado com o espiritismo, mas esse fenômeno das manifestações daquele espírito, ele então chamou a atenção pela presença dos espíritos na possibilidade direta de comunicação com os encarnados. Então nós estudamos sobre as irmãs Fox, mas elas não eram espíritas, elas eram protestantes, né? Então elas marcaram pelo fato de participarem do fenômeno, mas efetivamente elas não têm nada a ver com a doutrina espírita, mas apenas como fenômenos espíritas. Né? Lembrando que a palavra espírita se refere ao mundo espiritual, portanto era um fenômeno espírita. E aqui nesse caso, em 1939, portanto, olha só, quanto tempo antes da publicação do Livro dos Espíritos, quase, deixa eu ver aqui, foi 58, quase 18 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos. Então, uma pessoa já trazia então esse livro falando sobre, né, essa realidade do mundo espiritual, Lídia ou a Ressurreição. Kardec, então, como a gente viu, comenta que ele será evocado nessa mesma sessão. Vamos ver aqui mais para frente. Segundo, nós estamos aqui nas comunicações diversas. Segundo, leitura de duas dissertações obtidas pelo Dr. de Grand-Boulogne, assinada por Zenon. A primeira sobre a dúvida suscitada quanto à identidade de Bossuet, na sessão anterior. A segunda sobre reencarnação, cuja necessidade o espírito demonstra do ponto de vista moral e a sua concordância com as ideias religiosas. Também algo aqui bastante específico, né? Terceira comunicação. Leitura de duas comunicações obtidas pela senhora Costel, assinada por Georges. A primeira sobre o progresso dos espíritos, a segunda sobre o despertar do espírito. Aqui, esse despertar, eu não vi essa comunicação. Não sei se o despertar do espírito é ele despertar no mundo espiritual ou ele despertar para a sua realidade como espírito, né? Não sabemos aqui. Quarto e último. Leitura da evocação de Luís XIV, feita pela senhorita Rouet, e de um ditado espontâneo obtido pela mesma sobre o proveito a tirar dos conselhos dos espíritos, assinado por Marie, espírito familiar. A gente lembra que o Luís XIV ele era chamado, né, o Rei Sol, que foi aquele responsável pela construção do Palácio de Versalhes. Então ele viveu ali entre os séculos XVII e séculos XVIII, 1600 e alguma coisa até 1700 e alguma coisa.
Ele foi inclusive o bisavô do Luís XV, né? Então Luís XIV, Luís XV, todo esse povo ali que tinha relação, né, com a monarquia francesa. Então ele foi evocado, Kardec vai falar um pouquinho mais sobre ele, mais para baixo aqui. Estudos. Recorda o Sr. Ledoyen que há tempos São Luís tinha começado uma série de dissertações sobre os pecados capitais. Pergunta se ele gostaria de continuar esse trabalho. São Luís responde que o fará de boa vontade e que da próxima vez falará sobre a inveja, pois a hora está muito avançada para fazê-lo naquela noite, né? Só para a gente lembrar aqui, vou pegar rapidinho aqui no nosso Super Google os 7 pecados capitais. Então aqui para nós, né? Os 7 pecados capitais são, segundo a doutrina católica, os principais erros ou vícios que dão origem às diversas ações pecaminosas cometidas pelas pessoas. Eu estou aqui no site significados.com.br. Em outras palavras, pode-se dizer que eles são a raiz dos pecados, os líderes das más ações e dos maus pensamentos. O termo capital tem origem na palavra latina caput, que significa cabeça, parte superior. Então, o pecado capital é aquele pecado que é a cabeça de tudo, é o principal, né? Os 7 pecados capitais são a soberba, que é chamado de orgulho excessivo, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça. Então aqui ele traz várias, né? A avareza, então se nós temos aqui então, só para fazer um resumo a título de ilustração, a soberba é o orgulho excessivo. A avareza é o apego excessivo aos bens materiais e ao dinheiro. Ontem nós falamos sobre o ceitil, né? E aí então nós tivemos inclusive participação de amigos que falávamos sobre o valor espiritual do dinheiro, né? Inveja, tristeza pelo bem de outra pessoa. Ira, manifestação intensa de indignação que pode levar a agressões verbais ou físicas. Luxúria, pecado associado aos desejos sexuais. Gula, pecado associado ao desejo de comer e beber de maneira exagerada. Preguiça, falta de vontade ou interesse em atividades que exigem algum esforço. Então esses são os pecados capitais. Aí só para a gente lembrar, a origem dos 7 pecados está numa lista escrita pelo monge cristão Evagrio Póntico, que viveu entre 345 e 399 d.C., né, portanto século IV, a fim de enumerar os principais maus pensamentos que atrapalham a rotina de práticas religiosas. Em vez de 7, essa lista era composta por 8. Além dos atualmente conhecidos, havia a tristeza. Não havia inveja, mas a vanglória, que era a vaidade, né? Mais tarde, essa lista foi traduzida para o latim, sendo reescrita pelo Papa Gregório. Ele excluiu a preguiça, adicionou a inveja e elegeu a soberba como pecado capital. E aí então o Frei Tomás de Aquino, né, o conhecido São Tomás de Aquino, recuperou a lista, isso agora no século XIII, incluindo novamente a preguiça no lugar da tristeza. Os 7 pecados capitais, tal como conhecemos hoje, remontam à lista de Tomás de Aquino, né? Então, século XIII. Né? A ambição? Não, a ambição não tem aqui, não, Andréa. Qual que ela poderia entrar aqui? Começando de trás para frente. Preguiça não, gula não, luxúria também não, ira também não, inveja também não diretamente, a avareza também não. Eu acho que a ambição ela poderia entrar aqui tanto na soberba, porque o ambicioso ele tem esse orgulho excessivo,
essa avareza também de querer ter apego aos bens excessivos. Então ele seria, na verdade, né, a ambição seria ali um subproduto, né, tanto da avareza como também aqui da soberba. Né? Então ele seria um subproduto, digamos assim. Exato, é. Porque esses são os principais, né, e deles derivam todos os demais. Muito bem, então aqui, né, tá no combo, exatamente. Então, mais uma vez aqui, né, o senhor Ledoyen lembrou então São Luís sobre essa série de dissertações. Ele vai falar então sobre a inveja, que é o próximo artigo sobre esse tema. Deixa eu pegar aqui, que eu acho que eu me perdi, já me achei. Então, segundo estudos, perguntam a São Luís se na próxima sessão poderão chamar novamente a rainha de Oude, já evocada. Será o Benedito? Apertei o botão errado de novo. Aqui achei. Perguntaram a São Luís se na próxima sessão poderão chamar novamente a rainha de Oude, ou rainha de Aude, né, tem essa divergência, já evocada em janeiro de 58, a fim de julgar os progressos que ela poderia ter feito. A gente lembra, né, a rainha de Oude foi aquela rainha, vou até pegar a biografia para vocês aqui depois, que ela consta lá nos Espíritos Endurecidos, lá do livro O Céu e o Inferno, que também aqui foi feita a evocação em 58, que ela que era a rainha, né, que tinha desencarnado numa viagem que ela fez da Índia para a França, e na França ela adoeceu e acabou desencarnando antes do seu retorno. E aí depois na evocação ela mostrou ainda toda aquela postura de rainha, né, que inclusive São Luís, que ela exigia ser chamada de majestade e tal, e São Luís disse que ela era uma pobre coitada que não tinha esclarecido ainda, né? E aí então foi lembrado aqui, perguntado a São Luís se ela poderia ser evocada novamente, para poder saber exatamente em que condição ela se apresentava. E São Luís responde: seríeis inspirados pela caridade se a evocasse e se lhe falasseis amigavelmente, ao mesmo tempo instruindo-a um pouco, pois ainda está muito atrasada. Então vamos conhecer aqui um pouquinho da Rainha de Oude, fazer um retrospecto rápido sobre isso. Eu estou aqui na Kardecpédia, que traz para nós, né, na edição de 1858, aqui então a Rainha de Oude, ou Rainha de Aoude, também aqui tem até uma nota de rodapé, deixa eu ver aqui. Essa manifestação está no livro Céu e Inferno, capítulo tal, Espírito Endurecido. Aoude é um antigo reino da Índia, cuja capital é Aodhya, em inglês Lucknow, entre o Ganges e o Himalaia. Então aqui só voltando um pouquinho, deixa eu ver aqui. Em 1933, Getúlio Vargas estava indicando novos governantes e chefes políticos mineiros. Espera só um pouquinho. Mineiros que temiam que o presidente nomeasse alguém desejado para não desagradar seus apoiadores, dizia: será o Benedito? Tá certo. Tem sondar ok na área de texto, pessoal, por favor? Só para orientar aqui, Andréia. Ok, obrigado. Então vamos lá. Kardec fez a evocação, então ela colocava aqui, né, por exemplo, a rainha de Aoude, como foi colocado. Se ela foi feliz, ela colocou: tenho saudades da vida. Não sei, experimento uma dor pungente. A vida ter-me-ia livrado disso, gostaria que meu corpo se levantasse do túmulo. Lamentais não terdes sido enterrada em vosso país, e sim entre os cristãos, porque ela desencarnou na França, né? Sim, a terra indiana pesaria menos sobre meu corpo.
Que pensais das honras fúnebres tributadas aos vossos despojos? Foram muito mesquinhas, eu era rainha, e nem todos dobraram os joelhos diante de mim. Deixai-me, obrigam-me a falar. Não quero que saibais o que sou agora. Fui rainha, notai bem. Né? Aí ela coloca aqui também sobre... Bom, enfim, ela vai trazendo para nós aqui, são várias questões, né? Mas que ela mostra ainda, né, toda a sua... Por exemplo, né, Kardec colocou aqui na questão número 12, a classe que ocupastes na terra vos confere uma posição mais elevada no mundo onde estáis hoje? E sou sempre rainha, que me mandem escravas para me servirem. Não sei, parece que não se preocupam comigo aqui. Entretanto, eu sou sempre eu. Então ela vai colocando, né, toda essa postura dela sobre tudo isso, sobre essa forma aqui, né, sobre esse comportamento, né. Mas aqui então, só para a gente conhecer, então eu estou aqui no site mundoespírita.com.br, a trajetória da rainha de Oude, ou rainha de Aúde, né. Há histórias que, por seu conteúdo envolvente e suas lições preciosas, tornam-se emblemáticas. Uma dessas histórias está no livro O Céu e o Inferno, no capítulo que reúne as experiências dos espíritos endurecidos. Entre aqueles seres obstinados de coração pétreo, poucos se comparam à rainha de Oude. Orgulhosa e enfadada com tudo, o que não fosse sua tradição dinástica, dona de um enorme desprezo pelos valores espirituais, é um personagem que impressiona. A história desse espírito, sua glória e tragédia, tornam ainda mais enriquecedora a leitura do seu diálogo com Allan Kardec. Aí só para trazer aqui um aprofundamento da biografia dela. No século XVIII, os países europeus buscavam novos mercados que consumissem os produtos industrializados e onde obtivessem matérias-primas a baixo custo. A Índia era um dos focos de atenção. Com a criação da Companhia das Índias Orientais, a Inglaterra obteve monopólio do comércio indiano, superou a concorrência franco-portuguesa e um século depois ocupava praticamente todo o país. Práticas como o confisco de propriedades rurais e a cobrança de impostos extorsivos inspiravam ânsias de liberdade. Sem uma autoridade central e dividida entre reinos rivais, a Índia reagiu com a revolta dos cipaios, soldados nativos empregados da Companhia das Índias Orientais. A Inglaterra esmagou as rebeliões e intensificou a expansão imperialista. Reinos de Marajás e Nababos foram tomados, entre eles o reino de Oude, governado por Nababo Vashid Ali Shah. A rainha mãe de Oude, Malika Kishwar, era uma legítima Purdar Nar Ben Ladi, ou Lady, né? Dama que vivia de acordo com os mais rígidos costumes muçulmanos. Em público estava sempre coberta pelo véu tradicional e a ninguém era permitido contemplar sua figura. Nas audiências que concedia, ficava isolada por pesadas cortinas e uma secretária transmitia suas respostas ao interlocutor. Como as outras damas da sua estirpe e religião, recebeu educação esmerada e cresceu cercada de luxo e riquezas. Em completo recolhimento na Zenana, uma construção dentro do palácio a que apenas mulheres tinham acesso. Homens, somente os parentes diretos, marido, pais e filhos. Descendente dos imperadores mongóis que ocuparam a Índia, era filha do Nababo Rissan ud Din Khan, de Kalp. Sua mãe era a rainha Vilayat, filha do famoso Nababo Sadar Ali Khan. Pelo casamento se tornou Begum, a primeira e principal esposa do rei Amijad Ali Shah, de Oude, situado onde hoje é o estado de Lucknow, ao norte da Índia. Um dos mais prósperos reinos indianos,
onde foi anexada a Companhia das Índias Orientais em 1853, e toda a família real, que incluía as 148 esposas e os 40 filhos do rei, foi transferida para Calcutá. O Nabab Walid, entusiasta das artes, principalmente da música, da dança e da poesia, foi acusado de ser um administrador desatento, sem controle sobre as finanças do reino e mais interessado em prazeres. A rainha-mãe viajou até a Inglaterra para interceder junto à rainha Vitória em favor da restituição do reino de seu filho. Desembarcou fazendo jus à fama de extraordinária riqueza dos reis indianos, com a pompa de joias espetaculares, um cortejo que incluía 2 príncipes e centenas de servos, tecidos preciosos e uma impressionante coleção de títulos. Aí tem um monte de nome aqui que está tudo que vai colocando, né? Coisa que significa como Sua Alteza Real. Malika é o termo árabe para a rainha Kanum, ou Kanum. É o feminino de Khan, título mongol. Lembra de Gengis Khan, né? Então Khan era um título que existia naquela terra. Fakur Zamimi significa tal glória, vai colocando os títulos dela, né? Foi recebida com grandes honras pela rainha Vitória, mas a Inglaterra era uma monarquia constitucional e Vitória não tinha poderes para intervir no caso. Para agravar o quadro, enquanto a rainha de Oud estava na Europa, explodiu a grande rebelião de 1857 contra a presença britânica na Índia. Vashit, ou Vajid, e suas esposas estavam diretamente envolvidas. Esse primeiro levante pela independência ensanguentou o país. Mesmo os mais resistentes, como a lendária Lakshmi, Rani de Jhansi, foram dizimados pelos ingleses. E sua derrota reduziu ainda mais as possibilidades de os reinos retomarem sua autonomia. A rainha de Oud permaneceu na Inglaterra por 1 ano. Na viagem de volta, durante uma escala em Paris, em 23 de janeiro de 1858, ela morreu em decorrência de uma moléstia súbita. Tinha 58 anos de idade. Há várias versões para a morte. Uns apontam a cólera, outros a depressão. 1 mês depois, seu filho, general Mirza, também morreu e foi sepultado junto com a mãe. Em um gesto de provocação à Inglaterra, a França concedeu à rainha de Oud funerais de chefe de Estado. O enterro percorreu as ruas de Paris e se tornou um dos acontecimentos mais comentados e noticiados do país. Malika foi sepultada na área muçulmana do cemitério Père-Lachaise, lá onde Kardec está sepultado agora, na 85ª divisão, a poucos metros de onde está localizado hoje o túmulo de Allan Kardec. De sua tomba imponente, hoje resta somente a fundação. Um desenho do local mostra a opulência do monumento original. Atento aos fatos do seu tempo, Allan Kardec evocou a rainha na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e publicou a conversa na Revue Spirit em março de 1858 e mais tarde em O Céu e o Inferno. Evocou-a em 2 outras ocasiões sem notar mudanças significativas. O diálogo entre a rainha e o codificador é revelador. Ela informa que está perturbada, que tem saudades da vida, ela colocou, né, experimento acerbador da qual a vida me libertaria, que eu li para vocês agora há pouco, mas exige ser tratado como uma majestade. Nada parece satisfazê-la em suas aspirações de poder. A morte ainda não a faz refletir sobre a sua atitude perante a vida. É o que se deduz de sua resposta quando Kardec indaga sobre as honras que lhe foram tributadas por ocasião do seu funeral. Não foram grande coisa, pois eu era rainha e nem todos se curvaram diante de mim. E aí depois então Kardec vai trazendo aqui mais algumas informações a respeito dela, e eu só não vi aqui nesse artigo
se ela foi levada depois para a Índia. Mas coloca aqui que o domínio inglês durou até 15 de agosto de 47, quando não o orgulhoso, não o orgulho e a guerra, mas a resistência pacífica e a não violência de Mahatma Gandhi dobraram a resistência dos britânicos e provocaram a independência da grande pátria indiana. Então esse aqui é um artigo na revista Reformador, de agosto de 2005. Então aqui, voltando para a nossa revista, Angelina trouxe um trechinho também, né? Que pensais do uso que subtraía as mulheres muçulmanas aos olhares dos homens? Penso que as mulheres são feitas para dominar. Eu era mulher, né? Então que a gente leu agora há pouco aqui. Então Kardec pergunta aqui mais uma vez, né, se a evocação da rainha de Oude, ou rainha de Aúde, como foi cada dois termos contraditórios aqui, se seria produtivo. São Luís disse que sim. Então aqui, né, evocação de Charles Nodier depois, né, a gente vai voltar um pouquinho para ela daqui a pouquinho. Então terceiro estudo, evocação de Charles Nodier, aquele que era um bom homem, né, que desencarnou, que foi solicitado pela condessa para que ele fosse evocado para dar notícias. Depois de ter respondido com extrema benevolência as perguntas que lhe foram feitas, promete começar um trabalho contínuo na próxima sessão. Então Charles Nodier é o nome dele. E por último, para finalizar esse boletim, ditado espontâneo obtido pelo Sr. Didier sobre a hipocrisia, assinado por Lamennais. Em seguida, o espírito responde a várias perguntas sobre a sua situação e o caráter que se reflete em suas comunicações. Deixa eu só ver aqui a última do mês de agosto. Aqui vai demorar um pouco. É um texto um pouco longo. Mas só para finalizar aqui, para antecipar um pouquinho. Foi feita a evocação, então, aqui, né, nesse próximo boletim. A gente depois vai ler um pouco mais, com um pouco mais de atenção. Mas Kardec diz assim, para a gente finalizar. Evocação da Rainha de Oude, já evocada em janeiro de 58. Médium Sr. Rollis Robb. Nota-se nela uma leve disposição para prosseguir, mas o fundo de seu caráter sofreu pouca mudança. Colocada aqui uma observação. Entre os assistentes achava-se uma senhora que durante muito tempo residiu na Índia e a conheceu pessoalmente. Diz que todas as respostas são perfeitamente conformes o seu caráter. São perfeitamente conformes os seus caráteres, o seu caráter, e que é impossível não reconhecer nelas uma prova de identidade. Então, só antecipando aqui, para a gente não ficar aqui preso até a semana que vem na conclusão dessa evocação, né? Mas aqui então, né, mostra essa evocação e essa pesquisa. O Sr. Nodier também aqui, também foi aqui evocado e se apresentou na outra sessão. E depois aqui vários outros pontos a serem analisados, né? Então, deixa eu ver aqui mais. Isso. Então a gente continua no nosso próximo encontro. A gente vai ter então o último boletim do dia 24 de agosto de 1860, numa sessão geral. A gente vai chegar nele e depois, finalizando aqui os boletins, a gente vai iniciar um estudo que é meio longo, inclusive, do tema O Maravilhoso e o Sobrenatural. E a gente vai lembrar que esse artigo, publicado aqui na Revista Espírita, de setembro de 1860, será depois transcrito na publicação do Livro dos Médiuns, que foi lançado em 1861. Então nós teremos aqui, inclusive, separei aqui o livro dos Médiuns, que nós temos aqui, né? Temos a introdução, com uma explicação e uma introdução. Depois, na primeira parte, noções preliminares. 4 capítulos. Existem espíritos, o maravilhoso e o sobrenatural, método e depois sistemas. Então, desses 4 capítulos, esse segundo, maravilhoso sobrenatural, não é uma transcrição exata, né, do
desse artigo, mas ele tem ali toda a sua base, toda a sua essência, o conteúdo ali bastante semelhante, né? Então a gente vai ter aqui, são algumas páginas que nós vamos estudar sobre isso, até porque o próprio capítulo no Livro dos Médiuns é um capítulo longo, que vai meio que ao encontro daquilo que nós estudamos um pouco mais acima. São várias páginas, olha só. E depois vem aqui no final também a história do maravilhoso e do sobrenatural, com mais algumas páginas também. Então a gente vai falar bastante sobre esse assunto, pelo menos ali durante uns três encontros nossos, até acabarmos esses 2 artigos que são realmente longos. Mas é isso, meus amigos. Encerrando por aqui então o nosso trabalho, né, bom dia, professor. Encerrando aqui então o nosso trabalho, concluindo aqui o nosso estudo desses boletins, né, bem interessantes inclusive, né, porque mostra para nós uma atividade muito mais profunda, uma atividade muito mais